25/3/2026, depoimento sobre a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Meu nome é Pedro Augusto, tenho 29 anos, moro em Recife, Pernambuco, nordeste do Brasil. É muito difícil e nada simples dar o meu depoimento sobre ressonância harmônica, porque eu faço desde 2021, então são 5 anos, utilizando essa ferramenta, essa tecnologia. E tentar explicar isso em um vídeo de maneira clara e que contribua, de certa forma, para você, é algo que precisa sintetizar muita coisa, porque tem coisa que foi vivida que não tem como explicar. Então, vou tentar resumir e que, de alguma maneira, contribua para você, tá? Eu comecei a ressonância harmônica, como dito anteriormente, em 2021, na metade do ano de 2021. E conheci, acho que como a maioria das pessoas, navegando pela internet, de repente vê um vídeo de um senhorzinho grisalho explicando uma coisa complicada, que quando você entender, você entende menos ainda, e que do nada ele, em uma parte do vídeo, ele fala: é possível transferir a informação de uma consciência para outra através da ferramenta ressonância harmônica. E ao me deparar com essa afirmação, eu, caramba, que audácia ele afirmar isso. Mas de alguma maneira, como eu já vim estudando muita coisa sobre consciência, espiritualidade, mas nada comparado ao que eu estudei com ele, eu sentia que era verdade. Sentia que fazia muito sentido para mim. E foi quando eu iniciei o caminho das palestras 1. E ao iniciar o caminho das palestras 1, você começa a entender toda a lógica didática que ele tem. Porque não são vídeos simples. A gente tá falando de cada aula demora 3 horas, em média. E o primeiro caminho das palestras são 80 aulas, cada 3 horas. Então, é muito conhecimento para você assimilar. E eu fui, aula após aula, não conhecia ninguém que fazia. Provavelmente, se você não fez, eu vi um vídeo também igual a esse de relatos, eu tenho no YouTube relatos. E fui entrando nesse universo, nesse mundo pouco a pouco. E para explicar o jeito que eu pensava com o jeito que eu penso hoje, é muito difícil. Porque quando você descobre um conhecimento que faz sentido para sua alma, é como se literalmente você nascesse de novo. Então, quando eu fiz a minha primeira onda, são 5 anos, né? Já peguei até as contas de quantas ondas já foram feitas. Eu fui entrando nesse processo. Estou nesse processo. Eu acho que é um processo que não tem fim, porque a consciência é limitada. E pude, pouco a pouco, paulatinamente, expandindo. E eu saí de uma pessoa que era de uma tristeza, um deslocamento social mesmo. Não me sentia... Sabe você sentir aquele vazio existencial? Acho que muitas pessoas já sentiram isso em algum momento da vida. Aquele vazio existencial. Pronto. É como se aquele vazio fizesse preenchesse. Então, ao começar a ressonância, eu pude entender muitas coisas. Dois motivos de eu estar naquela situação. Então, quando você vai recebendo e assimilando as informações, a sua consciência vai criando um emaranhado de complexidade. Fica um mar de conhecimento. É como se, literalmente, tudo ficasse mais fácil de entender. É como se os pensamentos começassem a fluir de uma maneira muito natural. E cada vez mais, ao avançar nos caminhos das palestras, porque tem o caminho da palestra 1, tem o caminho da palestra 2, tem o caminho da palestra 3, tem os livros e tem os blogs. E fora esse mar de conhecimento, tem as ramificações, porque em uma palestra ele cita um conhecimento e ele espera que você vá atrás desse conhecimento.
externos, porque ele não tem ali como explicar 100%. Porque como o universo funciona é um grande quebra-cabeça. Então a missão de quem está no caminho é pegar peça por peça. Então são várias camadas de paradigma que a gente vai ultrapassando, que a gente vai desbloqueando, como fosse chaves. Que a gente vai linkando e ampliando mais a nossa percepção. E, obviamente, que fazer isso demanda muito tempo e muita energia. Não é simplesmente solicitar uma frequência da ressonância harmônica e não entender tudo o que você deve fazer. Porque quando você pega o caminho das palestras ali, a primeira coisa que você vai entender é a física quântica. Mas a física quântica é só a ponta do iceberg. Entender a física quântica é uma maneira mais científica de como funciona tudo. Só que após entender a física quântica, você vai ter que entender programação neurolinguística, você vai entender a alquimia, você vai ter que entender as suas sombras, você vai ter que entender sobre o soltar. Então, sobre quem realmente é o Criador, o nome que você quiser dar. Então, o processo de ressonância harmônica é literalmente, como ele fala, que é uma ferramenta de iluminação espiritual. É uma jornada que você vai coletando conhecimento, 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 conhecimento. Infelizmente, não tem como passar isso em um vídeo. Não tem como passar isso em um vídeo. Não tem como passar o sentimento de não desiste. Persiste no caminho. Estamos todos no caminho. Estamos todos aprendendo. E sempre estaremos aprendendo. Porque a consciência, a expansão da consciência é ilimitada. Então a consciência é ilimitada. Então são infinitas possibilidades. Mas que o estudar, o trabalhar e o ajudar é a tríade que fecha tudo. Então em 5 anos de ressonância, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Porque o Pedro Augusto não é que estava saindo do zero. Estava saindo do negativo. Como se eu viesse. Limpando, 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 limpando. E mais um pouco. E mais um pouco. E não é passe de mágica. Não é passe de mágica. É uma construção de si mesmo. Cada coisa que você aprende com ele e que você aprofunda e agrega isso para sua consciência, ninguém mais tira de você. É seu. E uma vez que você adquire essa informação, expande a consciência, não há volta, não tem como voltar, não tem retorno. Então sua consciência começa a se ramificar de N maneiras diferentes, a pensar de N maneiras diferentes. E a minha contribuição que eu queria dizer, que eu queria dar é: se você conheceu ou soube que existe a ferramenta da ressonância harmônica e ainda não começou, você não faz ideia do que você está perdendo. Você vai enfrentar desafios? Vai. Você vai ter que olhar para dentro e dar com todas as suas sombras e olhar uma por uma, tratar uma por uma. Vai. Sua vida parece que vai à loucura. Vai. Mas pouco a pouco você começa a sair da caverna e enxergar uma luz. E essa luz vai aumentando gradativamente. Pouco a pouco você vai surfando na onda. E você percebe que está no fluxo. Que as coisas vão fluir naturalmente. Você não precisa de ansiedade, você não precisa estar agoniado, porque o que te sustenta de uma maneira amorosa. Então, se você ainda não iniciou o meu depoimento e minha contribuição que eu posso dizer é: comece, estude, que vale muito a pena. Se você está no caminho, igual a mim, eu digo: continue, estude mais, olhe as sombras, estude mais, trabalhe mais e ajude o máximo que você conseguir todas as pessoas que estão à sua volta. Tenho certeza que pouco a pouco a consciência expande e você vai ver os resultados na sua vida. E quando eu falo de resultados, é de uma maneira muito geral. Sabe? A plenitude, a paz, a alegria que você tanto busca. A ânsia, porque no fim é isso que a gente busca, né? A paz, a plenitude, a certeza que está no caminho certo. De saber qual é o caminho a ser percorrido. Então, é uma ferramenta extraordinária. O professor Olho Oculto é extraordinário. São muitas camadas de entendimento. Espero que eu irei detalhar mais coisas, falar sobre a onda 1, a onda 2, ou tentar resumir de alguma maneira quais foram as camadas que foram ultrapassando e as camadas que eu estou ultrapassando, porque estamos na jornada.
Sou só mais um que está tentando contribuir para essa mudança de era que está acontecendo. Então, se esse vídeo chegou até você é porque, de alguma maneira, estamos nessa jornada. De alguma maneira, estamos fazendo parte do processo. Que nada, absolutamente nada, é por acaso. Então, qualquer dúvida que tenha sobre a ferramenta, entre em contato com a equipe do professor Couto, tira suas dúvidas, estuda, se conecta com pessoas que estão estudando também, porque esse caminho é um caminho extraordinário. Obrigado.